Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Daniel William March tinha 15 anos na época do caso e vivia em Davis, na Califórnia, com a sua mãe Shelley e uma irmã mais velha. Ele também mantinha contato frequente com o seu pai, que já era divorciado da sua mãe. Em 2008, quando o Daniel tinha apenas 10 anos, foi quando seus pais se divorciaram, isso porque a mãe dele acabou tendo um caso extraconjugal com uma ex-professora dele do jardim de infância. Então o pai dele descobriu aí esse caso e os dois acabaram se separando. Depois desse acontecimento, alguma coisa mudou na mente do Daniel, porque ele mudou completamente a sua personalidade e o seu comportamento. Ele passou a ser uma criança muito irritada e até mesmo violento e começou a culpar muito essa ex-professora pela separação dos seus pais, direcionando muita raiva e muito ódio a ela. E ele começou então a ter vários pensamentos violentos envolvendo principalmente essa professora, imaginando ali ele machucando ela ou atormentando ela de alguma maneira. Por conta desse comportamento violento dele, a mãe dele levou ele ao psicólogo, isso porque ela própria já era diagnosticada com esquizofrenia, então ela ficou com medo de o filho também ter alguma questão ali psicológica, e então ele foi diagnosticado com transtorno de adaptação e depressão, e começou então a fazer acompanhamento e tratamento psicológico. Desde que o Daniel começou a ter esses pensamentos violentos, ele falava sobre isso para as pessoas, ele nunca escondeu de ninguém, ele falou sobre isso para a mãe, é tanto que ela levou ele no psicólogo, falava também para colegas na escola e também se abriu livremente com o psicólogo quando começou a fazer o acompanhamento. Ele falava sobre esse desejo de machucar e torturar a sua ex-professora, contava até em detalhes como ele queria fazer isso e também depois de um tempo começou a ter o desejo de machucar outras pessoas aleatórias que não tinham nenhuma questão com ele não tinha nada contra essas pessoas, ele apenas olhava para elas e tinha vontade de machucá-las. Depois de algum tempo de tratamento psicológico, o Daniel só vinha piorando cada vez mais, ele estava cada vez mais querendo machucar mais pessoas, então o tratamento dele se intensificou, ele passou a fazer o uso de medicações pesadas ali, de antidepressivos. Alguns anos depois, em 2011, o Daniel estava com 13 anos quando ele foi diagnosticado com outra questão, dessa vez anorexia, porque aos 13 anos ele pesava apenas 42 quilos, ele quase não comia e além disso ele passou a fazer uso de álcool e drogas, então o quadro dele estava cada vez mais complicado. Vendo a situação do filho piorar cada vez mais, a mãe do Daniel resolveu internar ele em uma clínica para ele tratar esse transtorno alimentar. Ele então foi contra a vontade dele, obviamente, ficou internado aproximadamente um mês apenas e quando saiu de lá ele continuava com os mesmos problemas, o tratamento não adiantou praticamente nada, ele voltou para a escola e continuava aí tendo essas questões alimentares de não comer, usar drogas e usar também álcool e continuava falando abertamente para as pessoas sobre a vontade dele de machucar as pessoas. Ele inclusive passou a dizer para os colegas e até mesmo para os professores que estava planejando um massacre escolar. Isso, é claro, assustou muitas pessoas e um professor denunciou ele para a coordenação acabou denunciando ele também para o conselho tutelar e então ele foi novamente internado em uma clínica, porém dessa vez em uma clínica psiquiátrica, porque foi entendido que ele era um risco não só para si próprio, mas também para as pessoas ao seu redor.
Ele ficou alguns meses fazendo tratamento nessa clínica, porém quando ele foi liberado foi igual da primeira vez, o tratamento não surtiu praticamente nenhum efeito, ele saiu da mesma maneira que entrou, ou talvez até pior, ele voltou para a escola falando essas mesmas coisas sobre um massacre escolar, sobre machucar e torturar pessoas, ele dizia inclusive que faria isso arrancando a pele e as pálpebras dessas pessoas, então eram coisas realmente terríveis que ele dizia para os colegas e para os professores, e mais uma vez perturbados, os professores denunciaram ele, mas dessa vez o juiz entendeu que o Daniel não oferecia nenhum risco, que ele dizia essas coisas apenas por conta dos seus transtornos psicológicos e talvez até para chamar um pouco de atenção, e que ele não oferecia risco, que ele não iria fazer isso, que se ele quisesse mesmo machucar alguém ou fazer um massacre na escola, ele teria feito isso assim que foi liberado da clínica pela primeira vez, mas ele não fez, ficou apenas ali ameaçando, então o juiz entendeu que ele não tinha de fato coragem ou determinação para fazer uma coisa dessas. Mais algum tempo se passou e quando Daniel estava com 15 anos, a situação dele estava ainda pior. Ele estava cada vez mais violento, ele começou a torturar e até mesmo a matar animais, principalmente gatos. Ele contava isso para os amigos dele, continuava usando drogas e álcool, começou também a assistir vídeos de pornografia extremamente violenta em sites clandestinos, onde tinham todos os tipos ali de violência nesses vídeos, e ele também contava isso para as pessoas abertamente, ou seja, as pessoas diziam que era extremamente desconfortável ficar na presença do Daniel, porque ele sempre tinha esse ar aí, né, de violência, sempre estava irritado e falando coisas completamente absurdas. Em 13 de abril de 2013, um sábado à noite, o Daniel estava em casa e, segundo ele estava mais uma vez com esses pensamentos extremamente violentos e com muita vontade de matar alguém. Ele disse então que estava tão ansioso e com tanta vontade de fazer isso que ele decidiu que iria colocar essa vontade em prática naquela noite. Ele então enrolou fita adesiva no sapato dele, segundo ele, para não deixar pegadas. Também colocou uma touca estilo balaclava para poder não mostrar o rosto e colocou luvas para não deixar digitais. Pegou uma faca na cozinha da sua casa e saiu pelas ruas, isso já era mais de 9 horas da noite, em busca de uma vítima para ele tirar a vida. Ele estava na casa da mãe dele nesse momento, então ele saiu caminhando ali pelas ruas da cidade, até que ele chegou próximo da casa do pai dele, que não ficava tão distante da casa da mãe dele, e ele percebeu que a 2 casas da casa do pai dele tinha uma casa onde vivia um casal de idosos. Já era um pouco tarde e idosos costumam dormir cedo, então ele percebeu que as luzes da casa estavam apagadas, pensou que realmente eles provavelmente estavam dormindo e ele decidiu invadir a casa desse casal. Ele tentou então entrar na casa, mas percebeu que as portas estavam trancadas. Ele então deu a volta, quebrou a janela da sala, cortou a tela de proteção e conseguiu assim entrar na residência. A casa estava completamente silenciosa, as luzes apagadas. Ele então caminhou até o quarto, onde ele encontrou realmente o casal dormindo em sua cama. O casal em questão era Oliver Shipp Jr., de 87 anos, que era um veterano de guerra e trabalhava como advogado há mais de 60 anos, e a sua esposa Claudia Malpin, de 76 anos. O casal estava casado há 17 anos e eram extremamente queridos por todos ali na região. Eles eram muito religiosos, sempre participavam de todos os eventos da igreja, estavam sempre empenhados também em ajudar as pessoas. Então era um casal bastante conhecido, muito querido e muito amoroso. Eles tinham vários filhos e vários netos e até mesmo bisnetos e levavam uma vida extremamente tranquila e confortável. Quando o Daniel chegou no quarto e encontrou o casal dormindo tranquilamente na cama, ele ficou parado ao pé da cama por aproximadamente 10 minutos observando eles dormirem e pensando no que ele faria, como ele atacaria eles e nas coisas que ele faria ali para torturá-los. Afinal de contas, o desejo dele era
matar com bastante crueldade essas pessoas. Depois desses 10 minutos que o Daniel estava parado ali ao pé da cama observando o casal, a Cláudia acabou acordando e viu ele ali. Desesperada, então ela começou a gritar para acordar o marido, porém o Daniel foi para cima dela e começou a golpeá-la várias vezes com a faca. O Oliver ainda tentou levantar e fugir, mas o Daniel também conseguiu segurá-lo e também golpeou ele várias vezes com a faca. Tudo isso aconteceu no sábado à noite e quando acabou o ataque, o Daniel voltou para casa, trocou de roupa e guardou todas aquelas coisas ali que ele usou, que estavam cheias de sangue. Ele guardou, ele nem mesmo lavou, ele deixou ali como uma espécie de recordação e ele foi dormir tranquilamente. No dia seguinte, que era um domingo pela parte da manhã, o casal Oliver e Cláudia, que como eu disse eram extremamente religiosos, deveriam ir à missa, assim como os filhos e os netos deles. Porém, eles não apareceram. A família estranhou eles não aparecerem à missa porque eles iam todos os domingos e então decidiram ligar para ver se tinha acontecido alguma coisa, afinal de contas eles não tinham nem mesmo avisado nada, porém eles não foram atendidos ao tentar fazer essas ligações. Um dos filhos então do casal, preocupado, resolveu ir até a casa para ver o que estava acontecendo, porém quando ele chegou lá ele chamou na porta várias vezes e não foi atendido. Ele chegou a ter a esperança de que talvez o Oliver e a Cláudia pudessem ter ido fazer algum passeio ou alguma viagem de última hora e então tinham esquecido de avisar a família e resolveu esperar mais algumas horas e tentar contato um pouco mais tarde. Já no fim da tarde, anoitecendo, uma outra filha deles também achou estranho toda essa demora em entrar em contato e resolveu ir até a casa mais uma vez, mas dessa vez ela resolveu acionar a polícia para ir junto com ela. Chegando lá, eles chamaram de novo na porta e de novo não foram atendidos, e então ao dar uma volta na casa, a polícia percebeu que a janela da sala estava quebrada e a tela também lá de proteção estava cortada e tudo isso claramente indicava que a casa tinha sido invadida. Eles então forçaram a entrada na casa e na sala ali eles já viram várias manchas de sangue e ao chegar no quarto do casal, eles encontraram toda aquela cena monstruosa dos dois mortos brutalmente. Como eu disse, o Daniel tinha o desejo não só de matar alguém, mas sim de torturar essa pessoa, e foi isso que ele fez com a Cláudia e com o Oliver. Então tem alguns detalhes mais pesados do que ele fez com os dois, que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. Assim, quem quiser saber ao todo o que aconteceu em detalhes, pode descer e ler esse comentário, ou pessoas um pouco mais sensíveis que não querem saber desses detalhes mais fortes, podem apenas continuar aqui no vídeo. Como eu disse antes, o Daniel tinha tomado todo um cuidado para não deixar nenhuma marca dele ali na cena do crime, nenhum vestígio de que tinha sido ele que tinha cometido aquilo. Ele tinha então tomado cuidado de tampar os sapatos para não deixar pegadas, também colocou luvas para não deixar impressões digitais e uma touca para não ser reconhecido por ninguém. Então a polícia fez toda uma investigação na casa, mas não conseguiram encontrar nenhum rastro do criminoso. E isso foi extremamente prejudicial para as investigações. Semanas se passaram sem que a polícia conseguisse ter nenhuma evidência e nem nenhuma luz ali de quem poderia ter cometido aquele crime. Eles chegaram até mesmo a pensar que poderia ter sido algum membro da família pela crueldade do crime. Eles pensaram que poderia ter sido motivado por alguma vingança, talvez alguma briga com os filhos ou com os netos. Teve até um neto que foi investigado e apontado como suspeito, isso porque ele tinha um temperamento um pouco frio, ele era bem quieto, ele também fazia alguns desenhos ali que foram encontrados na casa dele, de cenas de crime, de pessoas mortas, uns desenhos bem violentos, então a polícia logo achou isso suspeito e acabou apontando ele como talvez, estar envolvido ali no crime, mas ele foi investigado e logo descartado como suspeito. 2 meses se passaram com as investigações praticamente no nível 0 e então um dia a polícia recebeu uma chamada, uma ligação telefônica que mudou totalmente o rumo das investigações.
No telefone era um rapaz de 17 anos chamado Álvaro Garibay, que era um amigo de infância do Daniel, que estudava com ele. Então esse amigo contou que o Daniel tinha confessado a ele que era o assassino de Oliver e Cláudia e que tinha contado em detalhes como tudo aconteceu. O Álvaro contou à polícia todos os detalhes que o Daniel tinha contado a ele e disse ainda que demorou todo esse tempo para denunciá-lo, Foi mais de 2 meses depois, porque ele tinha medo do que o Daniel poderia fazer com ele ou com a sua família, mas que naquele dia ele tomou coragem de denunciá-lo porque o Daniel tinha dito a ele que queria fazer aquilo de novo e que queria matar mais pessoas. A polícia logo de cara acreditou no que o Álvaro estava dizendo, porque ele contou o crime com vários detalhes, Ele disse que o Daniel tinha contado a ele com uma riqueza de detalhes e esses detalhes batiam realmente com toda a cena que a polícia tinha encontrado. No início a polícia até mesmo achou que o Álvaro pudesse também estar envolvido por ele saber de tantos detalhes, mas eles fizeram a investigação e descartaram ele como envolvido. Eles então chamaram o Daniel para a delegacia para fazer o seu interrogatório e no início ele negou qualquer envolvimento com o crime, disse que sabia muito pouco sobre o que tinha acontecido, que tinha ficado em casa durante aquela noite. Ele chegou até mesmo a dizer que era ridículo a polícia estar acusando ele por aquilo, porque ele era apenas uma criança, tinha apenas 15 anos, então ele ficou negando bastante tempo o crime. Porém, aos poucos, com o passar das horas, os investigadores, que são, é claro, treinados para isso, extremamente experientes, foram conseguindo tirar a verdade do Daniel. Aos poucos ele foi se abrindo sobre esses pensamentos violentos dele, essa vontade dele de matar e torturar pessoas, foi contando todas essas suas fantasias e por fim ele acabou confessando que tinha sim sido ele que tinha tirado a vida do Oliver e da Cláudia. Ele contou para a polícia todo o crime em detalhes, disse que tinha guardado as suas roupas cheias de sangue em casa como uma espécie de recordação do crime e também disse que no momento em que ele estava cometendo os assassinatos, ele sentiu uma sensação muito boa, uma sensação ali de adrenalina pelo corpo, de muita felicidade e muito prazer e que mesmo depois de o casal já estar sem vida e ele sabendo que eles estavam sem vida, ele continuou atacando eles para continuar sentindo essa sensação de prazer. O Daniel chegou a contar para os policiais que sempre que ele olhava para alguém, ele se imaginava matando aquela pessoa ou torturando ela de alguma maneira. Então, um dos policiais perguntou a ele como ele o mataria, e ele rapidamente respondeu que o enforcaria usando a sua própria gravata ou então bateria com a cabeça dele várias vezes no espelho da sala e depois usaria os cacos do espelho para cortar as suas artérias e arrancar os seus olhos. E ele finalizou dizendo que não era para o policial levar a mal porque aquilo não era nada pessoal. Com todas essas declarações, o Daniel foi preso imediatamente, é claro. Além disso, também a polícia fez uma busca na casa dele e encontraram realmente as roupas e as coisas que ele tinha usado no crime, que estavam ali cheios de sangue do Oliver e da Cláudia. Então, realmente não tinham dúvidas de que tinha sido o Daniel que tinha cometido esse crime. Em setembro de 2014, começou o julgamento dele e primeiro ele se declarou inocente por motivo de insanidade mental, mas um psiquiatra testemunhou que ele tinha sim vários transtornos mentais, mas que nenhum deles atrapalhava o seu senso do certo e errado, e que o Daniel sabia exatamente o que estava fazendo, sabia que era errado, e é tanto que ele tomou todo o cuidado para não ser identificado, fez todas aquelas proteções para não deixar nenhum vestígio, e se não fosse o amigo dele ter contado que ele confessou, provavelmente a polícia não conseguiria mesmo chegar até ele. Então isso mostrava que ele sabia sim que estava fazendo algo errado e que tentou ao máximo se esconder e não deixar nenhuma pista. Esse mesmo psiquiatra ainda disse que foi ameaçado pelo Daniel quando estava o entrevistando e fazendo a sua avaliação. No fim, mesmo ainda tendo 15 anos, o Daniel foi julgado como um adulto por conta da gravidade do crime dele e ele foi condenado por duplo homicídio, recebendo a pena de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 52 anos de prisão. Eu encontrei várias notícias de 2018 para cá
dizendo que houveram algumas reviravoltas aí no caso do Daniel. Isso porque surgiram novas leis que dizem que menores de idade não poderiam ser julgados como adultos. Também tem a questão de que menor de idade poderia, tem o direito de pedir a liberdade condicional depois de 25 anos de prisão. Então, algumas leis aí que poderiam ser usadas pelo Daniel em seu benefício, e a defesa dele tentou fazer isso. Porém, ao que tudo indica, eles ainda não conseguiram usar dessas leis em benefício do Daniel e ele segue preso, tendo que ficar aí esses 52 anos na prisão até poder pedir a liberdade condicional. Eu encontrei uma notícia dizendo que ele tentou, recorrer, tentou fazer esse pedido no mês passado, bem recente. Ele tentou sair da prisão agora no mês de maio, porém esse pedido aí da defesa dele foi negado e ele segue preso. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.